Mas você tá numa neura dessa de subir dessa escada que eu fiquei sabendo. Um treino Bruce Lee. O Ventura. É, então. O Ventura Ele me falou disso. começou a pesquisar sobre o Bruce Lee. E aí ele decidiu. E aí tinha uns treinos. Mas essa história não começa assim. Como que é? Decidiu pesquisar sobre Bruce Lee? Não, a gente tava na quarentena. A gente tava na quarentena e a gente tava, tipo, todo mundo isolado lá. Aí ficou meio que, tipo, morando... A gente mora hoje em 2 apartamentos diferentes, mas na quarentena morava praticamente no mesmo apartamento. Eu ficava a hora toda. Eu, o Ventura, a Bruna Luiz, o Filipinho, o Gui Preto, a gente tava, tipo, todo mundo junto a hora toda. O Ventura já tava treinando. Ele já tava, tipo, em foco de treinar pra caralho. E aí, de repente, ele começou a estudar tipos de treino diferentes. E aí eu não sei qual foi o momento... passeando pelos navegadores na internet, ele achou uma parada sobre o Bruce Lee. E ele começou a pesquisar muito sobre o Bruce Lee. E aí ele viu os treinos do Bruce Lee, que era meio que tipo da parada de... Acho que é isometria, o que fala, né? Que é tipo de você ficar segurando o peso. Pode ser. Não manjo. Mas... E aí você fica segurando o peso e o Bruce Lee ficava segurando um peso tipo de 25 quilos em cada mão durante 3 horas por dia. E fazia assim, levantava e não soltava. E aí a gente fazia. Então vamos ficar segurando um peso de 5 quilos por 5 minutos. Tá ligado? E aí no meio disso ele tinha vários treinos que ele tava vendo do Bruce Lee. E aí um dos treinos era esse da escada. E aí eu brinquei que tipo englobava o treino do Bruce Lee. Porque tinha um grupo que era o Bruce Lee. E aí ele fez um acordo comigo que era tipo 21 dias. Que era a gente fazer todos... Eu tinha que fazer todos os treinos que ele falasse durante 21 dias. Mas ele fazia junto com você? Ele fazia junto comigo. Ele fazia até mais. E a gente, durante 21 dias, fez todos os treinos. E aí, o único treino que tinha... Mas você mora em qual andar? No último, né? Eu moro no último. Moro na cobertura e o Ventura mora mais... Ele mora Então 6 para baixo. são quantos andares? 12. E você tinha que só subir? Não, a gente descia tudo. No início, a gente descia de escada. Depois, a gente notou que a gente ia estourar nosso joelho. E a gente começou a descer do elevador. Mais difícil, Não é porque descer não é exercício. É meio que tipo só impacto pro joelho. É verdade. E aí, a gente desce de elevador. E aí, a gente sobe. De escada. E aí, o único treino que tinha em comum, todos os dias, que sempre era esse aeróbico, que era a escada, que eu dizia, o treino do Bruce Lee. Então, E aí, todo dia, a gente acordava, era cedo, ia lá, comia umas castanhas, uns amendoins. Porque também tinha a ver com o treino dele ou não? Não, tinha dieta. Tinha dieta também. Comia as castanhas, comia os amendoins, e aí colocava a mesma música. Era Don't Rush, que ele até coloca sempre, e a gente subia a porra da escada 10 vezes. Cara, no primeiro dia... 10 vezes? 10 vezes. No primeiro dia... Não, 10 vezes até o 12º andar? 10 vezes. Não dá, cara. Subir, desce do elevador. Sobe... 10 vezes. E aí a gente subiu andando. A partir da 4ª, você começa a sentir uma dor física, que você fala, o que tá acontecendo? Hoje em dia... a gente ficou, tinha dia que a gente ficava, no sofá, sem conseguir se mexer. O Filipinho, porque o Filipinho, ele não queria desistir. O Chicó foi passar uns dias com a gente, o Chicó, ele não conseguiu fazer o treino. A Bruna tentou. Todo mundo que tenta fazer esse treino das 10 vezes na escada, não consegue. É muito difícil. Eu acho que eu não consigo. É muito difícil. E aí, hoje em dia, eu e o Ventura, a gente voltou a fazer agora, a gente fez 2 vezes e tem 2 dias. Ontem a gente fez, cara. Eu vi um stories que você tá todo suado pra caralho. Morto, porque a gente voltou. E aí, o ritmo que a gente tá fazendo agora é o seguinte, a primeira, a gente sobe correndo toda. Os 12 correndo. Aí desce. De elevador. Sobe correndo até o 5º. Aí sobe o resto andando. Desce elevador, faz isso 8 vezes até chegar na última. Aí na última, sobe correndo de novo. E aí para. Nossa. E aí é a morte. Quando a gente chega lá em cima... Esse músculo da perna é o que mais ferra. Quando a gente chega lá em cima, senta eu e ele lá no chão da varanda. E aí a gente fica sem conseguir se comunicar. A gente fica sem conseguir se comunicar. E aí eu fico, meu irmão, minha respiração não estabiliza. Mas a sensação depois é boa, não é? Porra, é demais. E eu emagreci pra caralho, assim. Quando você começou, você tava quando? Eu emagreci. Eu me perdi no Réveillon, por isso que eu tô voltando a treinar agora mais, tá ligado? Tô fazendo treino também com o personal. Você chegou a engordar um pouco? Engordei acho que 3 quilos. Porque na época do treino, eu cheguei a pesar... Quanto foi, meu Deus? Mas quanto você tava antes? O recorde? O recorde foi doideira. O recorde, eu acho que eu cheguei a 118, 120, talvez. Caralho. Tem uma outra aqui perguntando se você não faz pedra com política. O JC Lira. Você não faz pedra com política. Não lembro, né? Acho que não, né? E se você não acha que é certo abraçar uma ideologia, né? Se você acha que abraçar uma ideologia vai acabar diminuindo o seu público. São 2 perguntas, né? Se você faz de política e se fizer, ou quem faz só defendendo ou atacando o outro lado, né? Quando abraça uma ideologia não restringe o público. Eu não entendo de política o suficiente. Eu acho que eu não entendo. Eu acho que quando...
pra fazer piada sobre política, acho que bate muito na galera tipo, de querer de opinião, tá ligado? Tipo, eu prefiro não fazer. Não é que eu não vá fazer. Se algum dia eu achar que vai... que acontecer, que eu estiver entendendo no momento, eu não sei se eu vou me apaixonar por política daqui a 2 anos, tá ligado? Então, pode ser que aconteça. Eu viro um comediante de política do Brasil e tô falando aqui, não! Então, tipo... Eu não sei nada de política, tipo, quer dizer, eu sei de política, mas eu não sei nada a ponto de que eu acho que eu posso fazer uma desconstrução cômica num nível que a minha piada vai ser tão legal que a pessoa possa descer do seu pedestal de direita e esquerda e rir daquilo na liberdade. Eu acho que religião eu gosto bastante a ponto de eu fazer uma piada de você sendo evangélico e falar, caralho, dá pra rir disso aqui porque ele tá só dando um ponto de vista legal. Uma base boa, né? Eu estudei bastante religião, então eu gosto da religião nesse sentido de poder desconstruir e fazer piada em cima dela. Mas a política eu não tenho entendimento. Mas eu acho que sim, eu acho que a política ela iria fazer com que eu perdesse público. As pessoas têm isso. Tem. Não sei o que aconteceu, que tipo, antigamente você falava sobre pessoas que estavam no poder. E aí hoje em dia, por causa da internet, do que está acontecendo nas redes sociais, começaram a colocar como time, sabe? As pessoas viraram time. E aí agora você fala do político, a pessoa fica chateada porque você está falando do político de estimação dela, cara. Mas você tem que entender que, na minha cabeça, é político no sentido de candidato quando tá em eleição. Em eleição, eu entendo a gente ter uma discussão. Mas no momento em que, por exemplo, o Bolsonaro foi eleito, para mim é unânime. Nós temos uma pessoa que está tomando conta do país. Então, todo mundo tem que torcer para que esse cara vá bem. Independente se eu odeio ele. E eu odeio o Bolsonaro. Mas eu quero que ele vá bem. Eu quero que Bolsonaro seja o melhor presidente da história. E que eu esteja completamente errado. Sei que ele já provou que não vai ser nem fudendo. Mas, enfim, quando ele foi eleito. Entendi. Eu não queria, mas ele foi eleito. Eu queria que ele fosse o melhor presidente da história. Porque no momento em que é eleito, acabou. A minha opinião sobre política é essa. No momento que foi eleito, acabou. Agora é a gente. Torcida, né? Agora é a gente com um doido. Cobrando. Vamos torcer pra esse doido ser bem. E aí, se eu faço piada cobrando esse doido, ou se eu faço piada contra esse cara, por quê? Tu vai ficar com raiva. Tu tem que entender que o que eu tô falando, ou o que eu quero, ou a piada, ou é pra divertir. E se não for uma piada, for uma crítica, esse cara, se for o seu amigo que tá fazendo uma crítica, ele tá fazendo uma crítica porque ele quer o melhor pro povo. E você é do povo. Então, tipo, você tem que se juntar com o povo, não se juntar com quem tá contra a gente. Não que eu acho que tipo, quem vai ganhar vai estar sempre contra. Mas se, tipo, se tá todo mundo falando, velho, vamos ser contra essa pessoa, então por que tu tá sendo contra ele? Por que tu tá a favor do que a galera tá contra? Eu não tô falando nem de Bolsonaro, só tô falando tipo de política. Pra mim é isso. Ganhou, acabou, irmão. Acabou. Tipo, vamos torcer pra dar certo. E vamos todo mundo reclamar quando não der errado. Não vamos, tipo, porra, bicho, deu merda, o maluco botou leite condensado. Ah, mas e Lula que roubava mais? Foda-se Lula, irmão. Lula tá aposentado, velho, pau no cu do Lula. Sei lá o que caralho aconteceu com Lula, irmão. Não tô nem aí pra Lula. Foda-se Lula. Foda-se Dilma. Foda-se Juscelino. E Juscelino Kubitschek? Foda-se Juscelino Kubitschek, irmão. Não quero mais saber dos outros, irmão. Eu quero saber de quem tá. E ele que tá todo mundo junto e ele lá. E a gente tá junto. Então, se alguém tá reclamando, escuta por que a pessoa tá reclamando. Porque tu vai ficar contra uma reclamação. A não ser que a pessoa esteja, eu quero que o estupro seja legalizado. Aí tu vai ficar contra. Mas se o cara tá dizendo, vamos gastar contra no cartão do governo. Aí tu vai ser contra isso porque o Lula, tu achou que gastou mais? O que tem a ver, tá ligado? É tipo, não é o esporte, não é o Inter, não é o Corinthians, irmão. O que tu tá discutindo, porra? É querer libertar um estuprador, porque tem gente que estupra mais, né? Falando, não, mas teve gente que estuprou mais aí, não sei o quê, tal. Não. É isso, não, irmão, quando foi eleito, acabou. Eu concordo. Somos do mesmo time. Deixa essa torcida pra time de futebol, né? Exatamente. Que aí você pode ter esse paixão. Então, tipo, quando o Bolsonaro estiver errado, vamos falar que ele tá errado. Se ele acertar, vamos falar que ele acertou, cara. Mas vamos reclamar, porque todo mundo junto. O bexiguinha tinha que ir lá.
O Bexiguinha. Essa história do Bexiguinha, cara. Você me falou uma vez, cara, o que que é? O apelido era Bexiguinha no Pânico? Não é que o Pânico gosta de fazer você pegar pilha, né? É, todo mundo, Aí né? a gente inventa apelido pra Testar todo o mundo. limite, né, do cada um. Você acha? Imagina, meu limite é bem elástico, assim. Sei. Te conheço. Aí eu tava na primeira reunião e eles falavam assim, só tinha dinheiro pra comprar ovo e farinha e bexiga d'água. E eu tô com todos eles naquele dia que eu desci de coquinha, de moto e tal, no primeiro dia, no sábado, em Maresias, eu tentava falar bexiguinha, tentava fazer uma anotação, bolinha, bexiguinha, areia, não sei o quê. E eles falando, e todo mundo falando junto, né? Porque eu entendo a criação, ela não pode ser fale sua ideia, fale sua ideia. Às vezes é um caos que acontece, você tem que ficar muito esperto para pegar as coisas. E ali estava um caos que eu estava aprendendo ainda a lidar, era o primeiro dia, imagina. Aí eu mandei esse... Aí você mandou acho que eu falei várias vezes bexiguinha e eles começaram a me chamar de bexiguinha. Mas não para mim, eles falavam entre eles, eles tinham medo de falar para mim. Você era o diretor, né? Não mexe que ele vai ficar bravo, porque eu tinha fama de bravo. Bravo nada, eu sou um... Cara, eu nunca vi você bravo, mas você tinha essa fama, cara. Eu nunca vi. Mas você tinha uma puta fama de bravo. Não, né? eu brigo muito, porque eu acho que quem tá no projeto tem que se doar, tem que ir até o fim. Não pode ser meia boca, não. Então, assim, você tem que ir. E você sabe quando a pessoa não tá dando tudo, né? Que podia ser melhor. Sabe? É uma coisa... Quando você tem metade da sua equipe que não anda, a equipe não anda. Então, de vez ou outra, você tem que chamar todo mundo na salinha para conversar, para perguntar. Hoje eu tenho que ser muito mais tranquilo do que eu era nessa época. Porque hoje qualquer coisa é um processo. Todo mundo acha que você não pode falar com a pessoa, você não pode levantar a voz. É o assédio, é isso. Então a gente tem que se policiar. Porque eu aprendi na porrada. Os caras gritavam com a gente. Não tinha era meias brincadeira. palavras. Eu tive uma vez, sentado na ilha de edição, na Rede TV, o cara entrou assim, o supervisor falou assim, pode ir embora. Eu era diretor do Pânico. Pode ir embora, você não pode mexer nessa máquina. Eu parei assim, Paulinho, ele faleceu lá na Rede TV, faleceu dentro da Rede TV, inclusive, o coração dele. Gente fina, depois ficou meu amigo, mas eu falei, olha, é o seguinte, senta aí e me assiste trabalhando um pouquinho, que você vai ver que eu sei fazer isso aqui, fica tranquilo. Ele ficou tão sem graça que ele sentou. Aí ficou vendo, ficou 10 minutos ali e foi embora. Eu falei, o que eu vou falar pra esse cara? Ele sabe mexer nessa porra. Tudo bem, então vocês querem organizar só editor, com sindicato, edite. Eu não estou ajudando a porra do programa, se eu edito. Eu faço isso na minha casa, por que eu não posso fazer aqui na TV? Então esses procedimentos que você vai mudando com o tempo, assim, que as pessoas vão te conhecendo, mas eu acho que eu sou sério. Eu sou sério, então pode ser que eu seja bravo mesmo. Então, porque, aí o pessoal ficava te zoando de bexiguinha porque falou, o cara é sério demais, vamos... E era piada deles, E foi o tempo inteiro. Ó, o bexiguinha, ó, o bexiguinha. Quando você descobriu esse apelido? Eu acho que demorou, eu acho. Acho que demorou. Teve um dia maravilhoso, maravilhoso. Eu tô lá no programa, para começar o programa, aquela zona e tudo mais. Aí eu escuto, Bexiguinha. Onde você do escuta PA, isso? Porque eu tô dentro do switcher, eu ouço todos os microfones de bar. Sala, explica, pessoal, como que é o switcher? O switcher é como, esses monitores que estão aqui, eu tenho 18 monitores, eu vejo todos os outros canais que eu vou brigar, eu sei o que está passando na Globo, o que está passando no SBT, e eu vou lutando com esses breaks deles, então eu tenho uma monitoração de tudo que está acontecendo, audiência, um diretor de corte, que corta as câmeras, e um sonoplasta que põe a música e mexe nos microfones e tudo mais. Então é tudo muito apertado o switcher. Agora na Rede TV nova ficou muito mais legal, tem grandão, assim, você tem mais espaço. Mas é uma sala, parece aquelas salas de espionagem, né? Exatamente. Um monte de monitor. É a minha diversão, é o lugar que eu mais gosto de fazer, ali ao vivo. Tem gente que foge do ao vivo, prefere gravar, eu acho que tem que fazer na hora, e muita cagada eu escondi, ganhando experiência, ninguém percebe em casa que tá dando erro em alguma coisa. Na troca de câmera. Uma vez nós fomos acender um bolo no Pânico, o bolo não acendia. Aí fala, entra caralho, põe o bolo. O Tiego que tava, o Tiegão. Sim. Puta produtor. Virou diretor também. Ele mas diretor, não tá acendendo. Eu falei, caralho, como você não testou essa porra? É agora, pô. Então assim, acontece, tem que... Aí você corta pro Emílio, alguém vai falar alguma coisa.
Aí entra com ele sem acender e fala que a vela era de última, de categoria baixa no nosso orçamento, fala que não acendeu. Assume, né? Assume o tosco. Mas você começou a falar um negócio do Bexiguinha. Aí eu escutei. Do Switcher. Bexiguinha. No alto ou aqui você tava com fone? Alto, porque não é fone lá. Você ficava com até meio difícil porque é uma barulheira. Aprendi a dirigir nesse caos aí. Meu pai uma vez foi me assistir dirigindo, ele bateu nas minhas costas e falou assim: puta que pariu, como é que você aguenta isso aí? Como é que você... Eu não tenho nem ideia de qual é câmera que tá onde. Eu falei, pai, se eu tiver mais câmera é melhor ainda, que eu cubro aqui, cubro ali. Uma vez eu fui fazer uma externa lá no Fantástico, eu ia fazer o Maratona de Papai Noel com o Maurício Kubrusli, final de ano e tal. Aí os caras me mandaram a equipe para fazer o negócio. Me mandaram 9 ENGs completas. O que é uma ENG? Uma ENG é um cara, um operador de câmera, com um tripé e a sua câmera especial, com tudo que você precisa. Ele é uma ENG. Tá. E daí eu tinha 9. Quando que eu ia ter 9 câmeras para fazer uma brincadeira de rua? Quando eu fazia isso no Brothers, a gente pegava um celular, uma câmera mini DV, e as imagens iam cortando para várias qualidades, vamos dizer assim. Mas aí Escutando Bexiguinha, eu falei, puta, eu vou descer, cara. Vocês querem que eu fique... Você não sabia de onde vinha? Eu sabia que alguém tava falando lá embaixo. E fala pra te provocar mesmo. É claro, né? Pra te tirar do sério. E vai falando, e vai falando. E o programa pra começar? O programa 5 minutos pra começar. Aí eu tinha uma hora lá que eu falei, puta, eu vou descer, cara, vou dar um susto. Meio na sacanagem também, assim. Falei, total. Falei, tá bom, você tá me sacaneando, então eu vou te sacanear. Aí desci, fui lá no buraquinho da mulher samambaia, assim, atrás dela, assim, dei uma olhadinha, ninguém me viu, porque normalmente nesse último minuto eu passo no estúdio, passo as coisas e subo. Né? Aí eu entro, dou uma olhadinha assim, eu vejo o mendigo, Carlinhos. Bexiguinha. Cara, que vontade de rir da porra. Na hora, eu fiquei morrendo de vontade de rir. Eu fiz uma cara pra ele assim, falei assim, pode ir embora pra sua casa. Você não vai fazer o programa hoje. Ele ficou uma pistola, rebelde do jeito que ele era. Todo mundo era muito rebelde naquela época. Aí ele pegou, levantou, pegou seu carrão assim, foi embora pra casa. E foi pra casa mesmo. Eu falei, beleza. Vocês querem me levar à loucura? Também vou levar vocês. Se é pra zoar, vamos todo mundo zoar, tá né? tudo certo. Se é pra todo mundo rir, eu também quero rir, cara. Ué. Então assim, que foi muito foda, bom. Assim, cara. muito Puta bom. história maravilhosa. Agora eu tô tentando pegar essa linha do tempo aí, então vamos